Amém. Amém, irmãos. Boa noite, né? Vocês viram que eu consegui botar aqui minha câmera aqui junto com vocês, né? Com a de vocês. Aí a que eu fico sozinho travou aqui. Então nós vamos fazer assim hoje, tá bom? Vamos ficar todo mundo junto aqui na mesma tela. Tudo bem? Então, glória a Deus. O importante é que o conteúdo, né? Deus tem nos abençoado com conteúdo. Pois não, Marta? Sei que ela queria falar algo aí. Amém? Então vamos lá. Feliz com a vida, né? Deus tem nos dado aí mais uma semana de vitórias, de histórias, né? Tenho certeza que se a gente continuasse aqui a conversar, nós teríamos bastante história nessa semana, né? E nós estamos todos aqui preservados pela graça de Deus. Isso é o que importa, né? Nosso capítulo 14 de Romanos tem rendido bastante, né? Graças a Deus, Deus tem nos chamado a atenção de muitas coisas. Eu creio que tudo isso tem sido crescimento. Para mim tem sido. Eu tenho aproveitado bastante. Espero que vocês também estejam aproveitando comigo, né? Tudo que o Espírito Santo tem nos dado, nos proporcionado. Então eu queria agora fazer um resumo, rapidamente, um apanhado, só uma conclusão do que nós vimos aqui, as últimas coisas que nós vimos. Nós percebemos que a doutrina de Paulo, então, que Paulo estabelece, é do senhorio de Cristo, sempre no centro da vida do cristão, da atenção do cristão, da prioridade do cristão. Amém? Versículos 6 a 8, a gente pode comprovar isso. Diz assim, eu vou ler 14 do 6 ao 8. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém? Então, Paulo, trocando em miúdos, né, ele tira toda aquelas impressões, aquelas coisas que a gente discute normalmente, né, na nossa vida aí, na nossa questão. Agora, só isso aí, ó. Eu vou arrumar a câmera aí. Sempre que entra alguém, eu tenho que reposicionar a minha câmera. Mas tranquilo, vai ser rápido. Espero que eu já esteja bom nisso. Espera aí. Já vou reposicionar aqui. Atenção. Tá quase no centro. Beleza. Vamos lá? Então, Paulo está dizendo o seguinte, tudo que nós fazemos, nós temos como centro a Cristo. Tudo que o cristão faz, o verdadeiro cristão, né? E Paulo está ensinando a mim e a você sermos verdadeiros cristãos, deixarmos para trás a nossa impressão sobre Deus, o que nós pensávamos antes da revelação, porque Cristo se revelou a nós, né? E já que Cristo se revelou a nós, então nós já não somos pessoas ignorantes com relação à vontade do Pai, né? Porque Cristo é a palavra, é Ele que nos revela a palavra. Então, Paulo nos convida a deixarmos para trás toda a nossa opinião, né? A opinião antiga, e vivermos agora em novidade de conhecimento, de vida. Por isso que ele insiste nessa nova visão do Evangelho. Então, para mim, Paulo contempla duas atitudes que nós podemos ter. Uma certa, espiritualmente falando, e uma errada. Amém? Apesar de Paulo chamar a gente assim para dizer, vamos nos aceitar a todos, mas ele contempla atitudes certas e atitudes erradas. Dentro daqueles que acertam, né, então existe duas formas. A forma sábia e a forma débil, que ele chama aí, amém? Você concorda comigo que ele não considera a forma débil aí como errada? Ele não fala assim, olha, despreze as pessoas que agem de forma débil. E o que ele fala débil? Pessoas ainda infantis na fé,
pessoas que ainda têm uma debilidade não cognitiva, né? Não debilidade de inteligência, mas que têm uma debilidade na fé. Ou seja, por estarem começando agora a observar as coisas de Deus e prestar atenção só agora, nessa altura da vida, nas coisas de Deus, ou por de alguma forma, mesmo estando tempos dentro de uma religiosidade, nunca atentaram para a possibilidade da mudança, do crescimento. Que Deus, na verdade, não é um conjunto de atitudes que eu produzo quando eu chego numa igreja de forma religiosa, mas Deus é muito mais do que isso. Deus é, na verdade, uma convicção de uma verdade que cresce dentro de mim. E Deus dentro de mim, né, que a Bíblia chama do Espírito Santo, né, a forma de Deus que se comunica com o meu espírito é o Espírito Santo. Nós aprendemos lá no capítulo 8, né, o Espírito de Deus conversando, interagindo com o meu espírito. Ele, então, faz com que Deus cresça dentro de mim. E ele gere, então, um conjunto de conhecimentos espirituais que eu não tinha. Porque em mim, no meu homem antigo, antes de eu me sujeitar a Cristo, antes de eu encarar esse livro como a verdade e dizer assim, Senhor, me revela a sua vontade, então a vontade do Pai, ela não era do meu conhecimento. Eu só tinha um conhecimento religioso. Amém, irmãos? Então, sempre que Paulo então fala que existe a forma sábia, eu vou pôr sábia entre aspas aqui também, porque Paulo fala que todos nós estamos em constante aprendizado, né? E ele fala que nós só vamos ser realmente pessoas mais conscientes, né? Sábias realmente, espiritualmente, quando a gente transcender, sair dessa vida terrena, né? E chegar no céu, né? Ele fala lá em 1 Coríntios 13, então nós veremos face a face como realmente somos, né? E não as impressões ainda preliminares que nós temos hoje. Nós temos apenas indícios de quem nós somos em Deus. Nós temos o que a Bíblia nos revela. Nós temos o que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Aquilo que o Espírito Santo não nos revela, aquilo que a Bíblia não fala a respeito das coisas espirituais, eu ainda não conheço. Amém? Então, Paulo então coloca tanto o mais sábio, vamos dizer, o mais experiente, aquele que já conhece tem um conhecimento melhor da vontade de Deus e pode agir com maior liberdade dentro da vontade de Deus, como aquele que ainda está preso a alguns conceitos ainda religiosos, algumas amarras do passado, mas está caminhando, tem a sua mente em Cristo, então os dois estão agindo de forma certa. Amém? Tanto é que nós vamos falar sobre a proibição de Paulo de julgarmos uns aos outros, exatamente porque nós dois estamos no mesmo barco. Amém? Nós todos, né? Porque tem várias alturas de fé, várias compreensões de mundo espiritual. Você pode observar que das pessoas que Deus levanta na terra, existem pessoas que têm dons diferentes de outros, né? Uns nasceram ali com um dom, com aquela propensão para cura, para orar e Deus curar. Eles têm aquele entendimento, aquela busca, e Deus realmente age através deles em cura, né? Cura física e etc. Tem aqueles que são levados para ensinar a palavra, são mestres no ensino e que têm a capacidade de colocar a palavra de Deus de forma que aquilo que era complicado se torne fácil, se torne acessível para as pessoas que nunca pensaram em entender a Bíblia. Mas através daqueles que têm o dom do ensino, as pessoas aprendem a Bíblia, as pessoas enxergam a vontade de Deus através da palavra. Tem outros dons maravilhosos, né? Tem aqueles que profetizam, aqueles que aconselham, né? Eu creio que o dom do aconselhamento é um dos dons mais sublimes, né? Porque você pode consolar, né? É um dom que você ali trabalha junto com o Espírito Santo para ajudar no consolo daquela pessoa e que aquela pessoa entenda que Deus está trabalhando na vida dela, mesmo nos dias difíceis. Esse é um grande dom também. Então, Deus vai usando várias formas ali, e então existem compreensões diferentes de Deus. Mas se nós vamos ver o termômetro ali, se a pessoa tem o termômetro aqui, né,
de priorizar a Cristo, então tudo está correto. Amém? Todas as atitudes dessas pessoas estão corretas, elas estão no caminho. Né? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Jesus fala, eu sou a consciência instantânea. Você já achou esse livro aí na sua Bíblia? Jesus dizendo assim, eu sou a consciência instantânea. Quando você faz a oração aqui milagrosa, automaticamente a tua mente é iluminada e você sabe de tudo. Não tem, né? Porque esse não é o processo de Deus para mim e para a sua vida. O processo de Deus é um caminho. Então, todos nós que estamos ali priorizando Cristo, nós estamos no caminho. Amém? E a forma... então, qual que é o termômetro? São as pessoas que têm Cristo no centro do seu interesse. Amém? Se a pessoa que tem uma diferença religiosa, né, de você, tem uma compreensão ainda abaixo do que você já compreendeu, né, das coisas espirituais, elas ainda praticam, vamos dizer, uma religiosidade que para você já ficou para trás. Mas ela tem Cristo, ela está buscando, o centro do interesse dela é Cristo, então ela é um irmão. A Bíblia fala lá, né, por isso que Paulo fala no versículo 1, que elas já foram acolhidas. Paulo repete no versículo 3, são pessoas acolhidas por Deus. Se Deus acolheu todas essas pessoas, o que você faz? Você acolhe também. Amém? Assim como você também foi acolhido, e você é acolhido. Mesmo você não sabendo de tudo, eu não sabendo de tudo, ainda assim Deus me acolhe. Deus fala, olha, você ainda não entendeu tudo, mas você vai entender. Então, Deus tem nos acolhido. Amém? Todos que têm Jesus no centro. Mas a forma errada, qual que é a forma errada que Paulo, não de forma clara, né, mas que nós podemos entender aqui que Paulo nos mostra, através desses versículos que nós já lemos nos outros estudos. A forma errada é a forma daqueles que fazem coisas, né, tomam atitudes religiosas, ou fazem até sacrifícios, né, mas não tem na mente, não tem na sua prioridade do que estão fazendo a agradar a Deus. Não tem na sua prioridade fazer a vontade de Cristo, né? Então, se essa pessoa honestamente olha para a sua motivação e ela pergunta para si mesmo, por que eu estou fazendo isso? Né? A resposta dela nunca vai ser assim, para agradar a Deus sobre todas as coisas, porque eu quero que Jesus se alegre com o que eu estou fazendo, eu quero agradar, eu quero atingir o centro da vontade de Cristo, por isso eu me esforço para fazer essas coisas. Não, a mente e a resposta dessas pessoas é assim, eu quero fazer porque eu preciso que Deus me dê minha bênção. Eu preciso que Deus resolva meu problema. Eu preciso que Deus me salve, porque eu não posso me perder, eu estou pensando em mim. Eu estou pensando no resultado da minha vida. Você percebe que tem duas motivações diferentes? Né? As duas pessoas estão ali fazendo ou pretendendo fazer a obra de Deus, pretendendo serem ali religiosas ou serem cristãs. Mas a motivação do coração de uma é agradar a Deus. E a motivação de outra é conseguir a bênção. Então, resumindo o que Paulo separa aqui, é que todos aqueles que, de uma forma ou outra, tentam agradar a Deus, Deus vai acolher. Deus já acolheu. Amém? Estando no estágio que estiverem. Né? Eu me lembro sempre quando eu abordo esse assunto, um versículo que eu falo aqui quase toda noite, é o Salmo 51:17, né, Marta? A Marta está cansada de anotar esse versículo aí, né? Mas a um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeitará. Amém? Olha o termômetro de Deus. Ele olha para dentro do nosso coração. Ele olha se o nosso coração está quebrantado, está derretido, está amando a Ele. Ou se nós estamos fazendo por interesse, né? Fazendo para se safar. Eu estou com medo de Deus.
então eu faço porque eu tenho medo de Deus, né? Eu quero que Deus faça as coisas para mim, né? Porque eu quero ser rico e abundante em tudo. Então eu estou fazendo para mim, né? Então Deus, o árbitro dos corações é Deus. Então Paulo mesmo fala que Deus vai nos julgar, né? Com isso tudo. Então o julgamento, ele já fala então no versículo 10 que nós não devemos julgar, né? O nosso semelhante, porque nós mesmos seremos julgados, todos nós seremos julgados, né? Então nós temos o sentido de cuidar da nossa motivação. Eu pergunto para você, você pode entrar na mente aí do seu colega mais próximo, do seu irmão de igreja mais próximo, ou do seu parente mais próximo, ou da pessoa que você ama aí mais próxima. Você pode entrar na mente dela e dizer assim, eu tenho certeza que essa pessoa ela está sendo sincera diante de Deus, ela está amando Deus. Não pode. Você não pode falar isso de mim, porque o que eu produzo para vocês são só palavras. Você não entra dentro do meu sentimento e sabe se eu realmente amo Deus. E semelhantemente, eu também não posso julgar você, porque eu não leio o teu sentimento. Mas Deus, a Bíblia diz que esquadrinha, né, o nosso coração, ele lê os nossos pensamentos, ele conhece o interior da nossa alma, ele sim nos julgará, né? Então, nós vamos parar, irmãos, de tentar ler as pessoas, né? Nós temos que servir de ajuda para as pessoas. Paulo vai falar aqui que nós temos que fugir de sermos pedra de tropeço, né? Fugir de atrapalhar as pessoas, mas nós não podemos julgar as pessoas, amém? Então, no mesmo versículo 10, eu quero chamar atenção para uma palavra que ele cita. Nós vou ler o versículo do começo. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, por que desprezas teu irmão? Então ele cita aqui o julgamento e o desprezo. Eu acho esse desprezo um sentimento de alguém que não entendeu muito a sua posição, né, no mundo, né? Como é que você vai desprezar alguém que é semelhante a você, né? Que ele mesmo fala que nós vamos ser julgados da mesma forma. Então, eu estava esses dias reparando, conversando até com alguém sobre o desprezo. Você já sentiu desprezo de irmãos, ou pretensos irmãos, ou pessoas que você achava que, ou acha que é seu irmão? Às vezes as pessoas nos olham com profundo desdém, né? Nós percebemos pela atitude, pelo tratamento, pelo convívio, que as pessoas têm uma certa indiferença conosco, né? E isso eu vejo que o inimigo tem usado muito para entristecer o coração de muitas pessoas na caminhada, porque as pessoas dizem assim, poxa vida, a pessoa está na batalha comigo, ela está ali no caminho, né? O caminho que é Cristo comigo, e ela tem as suas dificuldades, eu me importo com ela, eu quero ver ela prosperar e caminhar, e eu acho que ela deveria pensar a mesma coisa, ela devia querer o meu bem, mas você sente de repente que aquela pessoa pensa em si mesmo, ou que aquela pessoa despreza ou não se interessa pelo seu sucesso. O que você produz? O que a tua mente produz nisso tudo, né? Muitas vezes o inimigo nos pega aí e nos traz uma tristeza gerada por esse sentimento. Então, irmãos, quando nós desprezamos, quando nós não damos atenção devida a uma pessoa, nós podemos servir de pedra de tropeço para aquela pessoa. Aquela pessoa pode perceber, porque a alma se comunica, não é verdade? Nós nos comunicamos com a alma também, né? Então as pessoas leem quando nós estamos realmente interessadas nelas, amando realmente, e quando elas estão protocolarmente dizendo assim, não, bom dia para você, Deus abençoe, aquela coisa, né? Bem superficial, que você percebe que aquela pessoa não está prestando atenção em você. Você chega às vezes aquela pessoa e fala, nossa,
Irmão, ore por mim, eu estou precisando de uma bênção. Eu preciso de pessoas que orem comigo, que me ajudem em oração nos meus problemas. E você então expõe ali a sua vida para aquela pessoa, e aquela pessoa diz: não, tá bom, irmão, pode deixar que depois eu oro. E sai andando. Você percebe, poxa, eu não fui notado, eu não fui percebido. Então é uma forma de você trazer tropeço, né, para o teu irmão. É uma forma de você entristecer. Presta atenção, né, no coração dessas pessoas, né? Presta atenção na importância dessas pessoas, né? Afinal, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é tudo que importa, né? São os grandes mandamentos. Então, nessa questão, então, Paulo, aí ele faz essa divisão de propósito, de coração, pessoas que estão com o coração inclinados para Cristo, que estão preocupados em fazer a vontade de Cristo, em obedecer, em servir a Cristo, servir aos seus irmãos, essas pessoas estão sempre certas, ainda que estejam equivocadas na sua religiosidade. Amém? Por quê? Porque Cristo, né? Salmo 51:17, o Senhor vai encontrar o coração contrito e o coração quebrantado. E o Senhor vai se comunicar com essa pessoa. Amém? No momento certo, essa pessoa vai entender aquilo que ela precisa entender, no momento que ela precisa entender. Então, irmãos, não vamos tentar complicar. Vamos acolher as pessoas que estão no caminho. Amém? Tem muita gente querendo acertar e às vezes até errando. Mas é quando uma mãe, por exemplo, né? Ela querendo aconselhar seu filho e querendo fazer o melhor para o seu filho, às vezes ela é super protetora, né? E o filho não entende. Não entende, mas no fundo aquele filho sabe que a mãe está fazendo o seu melhor. É assim que Deus nos olha. Ele sabe quando nós estamos fazendo o melhor, né? Mesmo às vezes não conseguindo. Amém, irmãos? Então eu queria só trazer essa leitura do que Paulo falou até agora nesse capítulo, né? Então, se encaixa naqueles que estão fazendo que estão religiosamente fazendo as coisas, achando que podem agradar a Deus. Oséias 6,6, que eu também sempre falo, né? Deus fala: misericórdia quero mais que sacrifício. Misericórdia e não sacrifício, né? Pessoas que se sacrificam, mas não conseguem exercer misericórdia. Amém? Então, no versículo 12, para finalizar, Paulo fala então que todos nós seremos julgados, né? Ele diz assim... Oi, pois não. Antes de você entrar no 12, antes de você entrar no 12, o 6 aqui, por acaso ele está falando de comida que a gente come normal, comida... Sim, eu vou... Não. Comida, aquele negócio de comida consagrada ou nada a ver? Sim, é comida consagrada que fala lá em 1 Coríntios. Nós vamos citar, Helena, agora na continuação. Eu vou falar sobre isso. Eu tinha... Tá bom. Eu tinha... Eu tenho muita dúvida sobre esse negócio de comida consagrada. Certo. Eu tinha falado em uma ou duas aulas atrás que eu iria tocar nesse assunto, né, explicar, e acabou. Nosso assunto foi longe, a gente não falou. Mas hoje eu pretendo falar assim, tá? Tá bom. Sobre... Então é o contexto aqui que vai se seguir, né? Ele vai falar aqui, ele vai continuar aqui, nós vamos ter oportunidade de destrinchar esse assunto aí. Amém? Então vamos lá, irmãos. Então vai lá, no 13 diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço, não pordes, não, perdão, não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, amém? Então, o que eu tinha falado, Paulo repete isso várias vezes, para a gente não se colocar como um empecilho à fé das pessoas, né? Querendo, às vezes, nós podemos querer nos parecer
sábios, né? Nós queremos mostrar uma cultura ali bíblica ou teológica, só por mostrar, isso às vezes vai ferir os nossos irmãos. Nós tivemos já, né? Lembra no começo do nosso estudo, nós tivemos aí uma tentação de entrarmos em assuntos mais teológicos, que não iríamos chegar a nada, ia só criar contenda, né? Ia criar divisão, e nós tentamos fugir disso. Então, Paulo fala para a gente fazer de tudo, para a gente não fazer com que nossos irmãos tropecem, né? No entendimento da palavra, que eles sempre continuem, eles sempre perseverem. Então, esse é um pensamento que nós temos que ter. O amor a Deus e o amor ao nosso irmão. Amém? Então, assim, então no 14, agora nós vamos começar a entrar nessa questão aí da Eliana. No 14, eu queria chamar a atenção, antes de tudo, para uma questão que Paulo coloca, que é assim muito preciosa para o nosso entendimento, nosso crescimento, né, das coisas, como funciona o mundo espiritual. Paulo fala assim, eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus. Tem passagem na Bíblia que Paulo fala assim, penso eu, não Deus, que o homem não deveria casar, etc. Ele está falando o pensamento dele. Mas aqui é o contrário. Paulo está dizendo que ele está convencido, persuadido no Senhor Jesus. Amém? Então, uma percepção espiritual dele, da parte de Deus, e ele diz assim, de que nenhuma coisa é em si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Amém? Então, irmãos, nós temos aqui uma afirmação que a gente deve prestar muita atenção. Nada é impuro em si mesmo. Ele está falando de coisas debaixo da terra. Amém? Coisas aqui na terra. Então você pode pensar, eu não sei se você pensou, ou se já pensou, se você ainda pensa em alguma coisa que para você é impura. Amém? Pensa aí, se você quiser até compartilhar, nós podemos explorar aí particularidades. Na minha mente só vem coisas aqui que a Bíblia fala mesmo, né? Que nós vamos dar exemplos aqui, ok? Mas se você tiver alguma coisa que eu nem esteja pensando e quiser compartilhar, fique à vontade. Mas para algumas pessoas, umas coisas são impuras e outras são puras. Paulo está dizendo que não, nada em si mesmo é impuro. Amém? Vamos desenvolver isso daí. Outra coisa que eu deduzo dessa afirmação é uma afirmação que eu posso inverter essa lógica e dizer assim, por dedução, né? Nenhuma coisa é pura debaixo da terra. Você concorda ou não? Agora, se você tiver uma coisa pura aí, coloca aí na discussão para a gente brigar, para a gente discutir. Tá bem? Se você tem alguma coisa que seja pura, o que pode ser puro debaixo do céu? Para falar, você está falando essa coisa de impuro, no caso de alimento, ou coisa que são consagradas, ou tudo. As coisas é pura até que as pessoas consagrem a outros deuses, tudo é questão da comida, tudo. Nós estamos explorando a sua percepção, a minha percepção. Então, tudo que o que passa na sua cabeça nesse momento? O que passa na cabeça de cada um quando a Bíblia diz isso? Algumas pessoas imediatamente são ligadas a algumas coisas. Por exemplo, se você veio de uma família judia aí, hoje a Maria, tem um monte de Maria, eu sei, mas é a Maria, aquela que não fala baixo, como é que ela chama? Garcia. Ela falou que trabalhou com judeu, né? Então ela sabe, se você fala se você produz uma frase dessa, na cabeça do judeu, já vai vir a primeira coisa, vai vir o porco. O porco é impuro. Não vem? Né? Por quê? Porque foi da onde eles, né? A cultura deles, o que eles aprenderam desde pequeno. Talvez eu e você tenhamos coisas que nós aprendemos desde pequeno, né? Então, se a pessoa é de origem muçulmana lá, ela vai ter a vaca como animal puro, né? No sentido de sagrado. Então, o que a gente está analisando, o que Paulo está dizendo, é que nada é impuro debaixo do céu, né? Claro que ele não está explorando poderes sobrenaturais, ele não está falando de Deus, né?
Ele não está falando de coisas lá de cima porque não teria lógica. Nós acabamos de dizer que nós não conhecemos o mundo espiritual, né? Ainda totalmente, então nós não podemos dizer. E nós cremos sim que Jesus é puro e que Deus é puro, né? Mas ele está falando de coisas aqui debaixo da terra. Pois não. Deixa eu falar. Então, automaticamente, as coisas são puras, até que ou você tem uma lei e você foi ensinado que aquilo não é puro, no caso da lei antiga do Velho Testamento, ou, por exemplo, as coisas que são consagradas a outros deuses, ela se torna impura, no caso. Mas até então, até que diante de Deus toda a criação é pura, porque foi ele fez, até que seja impuro. Não, até que seja consagrado. Não, a questão, não sei qual é a sua questão. A minha questão é o seguinte. Não, tudo debaixo da terra, que ele falou, certo? Não, vamos botar lá. O que Paulo está... o que Paulo... Vamos ler a Bíblia, né? Antes da gente colocar as nossas impressões, vamos ler com atenção, né? Então ele fala isso, nada é impuro. E depois, no final do versículo, ele diz assim, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. É a cultura daquela pessoa. Então quer dizer que tem coisas que para algumas pessoas são impuras. Amém? Uhum. Sim, isso sim, para o adventista, tanto o porco como os frutos do mar. Mas, e quando você, por exemplo, no caso da igreja que eu ia, existe aquele pessoal que é, vamos supor, espírita, que eles têm um negócio, assim como nós abençoamos o nosso negócio, pedimos para Deus abençoar tudo que é nosso e consagramos a Deus, eles consagram aos deuses deles. Concorda? Sim. Então, mas e aí, o que meu pastor falou na época? Todo lugar que você vai, que você não conhece, você ora e fala para o Senhor abençoar, tirar consagração, contaminação e abençoar o alimento. Mas às vezes você esquece. Só que ele falou uma coisa que sempre ficou na minha cabeça. Quando você sabe que a comida é consagrada, se você comer, não adianta você orar. Tipo, vou dar um exemplo. Um dia eu fui com a Bruna e o Pedro numa festa de nações e tinha lá uma banca, um lugar lá que tinha... As mulheres estavam todas vestidas de umbanda, todas. Eu já levantei os cabelos. Falei, Bruna, eu não vou comer naquele lugar ali, porque eu sei que a dona é dessa religião, ela tem os deuses dela e, obviamente, ela vai consagrar a comida dela. Eles consagram. Aí o Pedro ficou discutindo comigo, não, tia, é só pedir para Deus abençoar e a gente come parari, parará. Bom, não sei. Aí depende do seu coração, do seu view, porque é claro que nem você tem um business, você abre uma coisa, então você compra uma casa, fala, eu vou chamar o pastor para vir orar, para abençoar a minha casa, para abençoar a minha loja, não sei o quê. As outras pessoas também de outros deuses também vai fazer isso. Então, a partir do momento que você vai comer naquele restaurante, ou você vai comprar coisa daquele lugar, tem muitas coisas consagradas, shampoo, sapato, não sei o quê, são coisas consagradas que você sabe, tem muitas coisas que você sabe que é consagrada mesmo. Não sei se vocês ouviram falar daquele tênis de um cara que tinha sangue embaixo, de um cara famoso aí que lançou um tênis vermelho. Então, o que acontece? Tudo é puro até que alguém venha e consagra aquele Deus. Então, se não é Jesus, o que Jesus fala na palavra dele? Se você não está comigo, você está contra mim. A pessoa que não está com Jesus está com o diabo, certo? Não que a pessoa esteja com o diabo, mas a pessoa não está no caminho do Senhor. Então, Jesus falou isso muito sério. Não está comigo, está contra mim. Então, quer dizer que isso é muito sério. Então, a partir do momento que você vai no negócio, vai comer um negócio, vai comprar um negócio, se você não sabe, tudo bem, mas se você sabe que é consagrado a outros deuses, que outros deuses seria esse, se não existe só um Deus, só existe um Deus, né, que é o nosso Deus, né, criador. Outros deuses existem, mas o Senhor Jesus, o nosso criador, que é o nosso Salvador, é um só. Então, aquela coisa ela não passa a ser mais pura, ela já está consagrada, certo? Amém. Vamos então... Eu gostaria de continuar no entendimento da Bíblia aqui. Você veja, você, Eliana, foi muito bom essa participação, porque vocês expuseram o que para vocês é impuro. Amém? Como que vocês chegaram a essa conclusão? Eu vou
supor aqui, diante do que eu entendo, como que vocês chegaram nessa conclusão, ok? Vamos lá, segundo o que a Bíblia fala. Para mim, cada um atribui a impureza da sua percepção. Para essa pessoa passa a ser impura. Amém? Quem que atribui? Tanto o cristão quanto o não cristão. Tanto aquele que busca a Jesus, que vamos dizer que compartilha das nossas ideias, como aquele que não compartilha. As pessoas chegam às conclusões por influência e por pensamento próprio. Pensamento lógico, que a capacidade cognitiva que Deus deu de você pensar e chegar a conclusões, como a influência espiritual que você recebe. Amém? Agora eu pergunto para você, como é que o cristão atribui a impureza às coisas? Porque o meu problema é como que eu, né, vou atribuir ou não a impureza às coisas. Como é que eu vou julgar as coisas? Amém? A Bíblia fala, né, que a nossa consciência espiritual, ela é trabalhada e ela é desenvolvida pelo Espírito Santo através da palavra da verdade. Jesus disse, eu sou a palavra, eu sou, né, ele é o verbo, né? Aliás, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia testifica que ele é o verbo, né? João, capítulo 1. Então, a própria palavra, Jesus usa, por exemplo, nós estamos estudando a palavra. Nós estamos desenvolvendo aqui, sem perceber, uma convicção de entendimentos que nós não tínhamos antes dessa aula. Isso vai formar a nossa percepção do que é certo e do que não é certo, do que é bom e do que não é bom. Então, o cristão descobre o que convém e o que não convém, né? 1 Coríntios capítulo 8, versículos... 1 Coríntios 6, 12. Paulo completa esse entendimento. Ele diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por nada. Dá aquele sentimento que você teve no começo. Amém? Então, como é que o cristão vai chegar a uma conclusão de que aquilo não é bom? Pela sua experiência da caminhada. Então, você e Eliana fizeram o raciocínio dentro do que vocês aprenderam, perfeito. Então, vocês chegaram à conclusão que alguma coisa oferecida a outro Deus tem uma percepção espiritual, tem vamos dizer ali, um peso espiritual, porque ele foi oferecido a um Deus de outra religião, que não é o nosso Deus, né? Sim, então sim. Tem outro nome, é uma religião politeísta que tem muitos deuses, muitas divindades, e então aquela ali, vamos dizer, um é filho de Ansan, outro é filho de... Amém? Então eles têm aquela paternidade espiritual e eles consagram aqueles pais espirituais ali daquela religião afro, né? Que nós estamos dando exemplo. Então aquelas pessoas, elas atribuíram a isso. Como é que Paulo lidava com isso? Paulo lidava de forma diferente da abordagem do pastor que a Eliana citou e diferente dessa nossa leitura aqui. 1 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo 4, dá uma olhada lá. Versículo 4. 1 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo 4. A Marta vai anotar aí para a gente, né, para vocês. E 4 até qual? Eu vou ler. Oi? Eu não sei. Eu vou ler aqui, Marta. Marta. Começa no 4, né? Começa no 4. Começa até no 1, tá? Mas eu separei aqui do 4 para a gente não perder muito tempo. Entendi. Já li. Amém? Já entendi. Diz aqui, ó. Portanto, quanto ao assunto, aqui Paulo está falando exatamente das carnes consagradas. Então, vou situar vocês. Por que Paulo fala aqui que aquela pessoa que não quer comer carne, você deve deixar ela sem comer carne. E você não deve nem comer carne junto com ela, por causa dela.
porque você vai trazer um escândalo para ela. Porque naquela época, hoje em dia, aqui no Brasil, não sei como é aí, mas aqui a gente tem encruzilhadas, né? Que as pessoas, elas pegam aquela galinha preta, né? Ou algum outro bode ali, algum animal, e elas põem na encruzilhada e fazem um trabalho ali de magia, né? De feitiçaria para alcançar algum objetivo, né? Eu dei uma estudada porque eu não conheço muitas religiões afro, mas esse nome, eu tenho certeza que a Umbanda pratica essas oferendas, né? Então nós temos muitas outras, Quimbanda, todas, né? Então nós, para não sermos injustos, eu vou falar, a Umbanda, por exemplo, faz isso, ok? Ela faz esses trabalhos nas encruzilhadas e elas oferecem ali por algum motivo. Naquela época, então, existia deuses ali, outros deuses, né? Ali os asteroides, os balaíns, então, havia vários deuses ali, ali em Coríntios, existiam vários deuses, né? Eu não vou agora dizer de cabeça, para situar bem na época do Novo Testamento. Depois eu trago para vocês, mas eles ofereciam sacrifícios aos deuses ali, pagãos, de carne, né? Normalmente de carne de animal. E essa carne, às vezes, ela acontecia a mesma coisa que pode acontecer aqui. A pessoa pegava aquela carne, ela dava uma lavada ali e vendia no mercado, entendeu? Vamos lá. E comiam, E né? ninguém sabia se aquela carne que você comprava no mercado, ninguém sabia se ela teria sido oferecida ou não para um animal. Por isso que tinha gente que não comprava carne e não consumia. Porque eventualmente poderia ter sido já oferecida aquela carne para animais. Eles não sabiam, ficavam na dúvida, era melhor então não comer, Então tipo Paulo assim. fala, tem gente que não come por causa disso. E tem gente Ah, que acha que não tem problema. Ora, né, como a Eliana falou, ora, né, santifica e acabou. Amém? mas quando você sabe, né? Você. Mas não, né, Mas ninguém a única falava, né? coisa. Ninguém falava, era, né? Bom, eu acho que a gente, não sei, não sou eu que estou dando o estudo, mas eu acho que a gente tem que dar nome aos bois. Se não está consagrado ao Senhor, Deus é o único Deus, concorda? Então, esses deuses que a gente menciona não são deuses, são demônios. Concorda comigo? Eu estou errada. Agora você está esquecendo de uma coisa, Eliana. Paulo fala que não existe nada puro ou impuro. E Paulo fala outra coisa aqui, ó. Continuando o versículo 4 aqui de 1 Coríntios 8, olha que interessante a continuação. Portanto, quanto a esse assunto, se devemos comer carne sacrificada previamente aos ídolos, nós sabemos que um ídolo não é coisa nenhuma. É assim que Paulo trata. O ídolo não é nada para mim. Ele não é poder. Deus é um poder. Amém? Deus é uma realidade espiritual para mim. O ídolo não é nada. Amém? Essa é a convicção de Paulo. Não estou dizendo para você acreditar como Paulo. Ele mesmo está dizendo, se você acreditar diferente, você vai ser acolhida, né? Cada um tem a sua percepção de fé. Isso não é fundamento. Então, Paulo está falando, não é de fundamentos. Paulo está falando de entendimento. Ele está exaltando o poder de Deus. Ele está dizendo que só há um Deus. Aí ele fala, só existe um Deus e nenhum outro. Segundo muita gente, existe uma quantidade de deuses, tanto nos céus como na terra. Contudo, sabemos que só há um Deus e Pai, a quem pertence todas as coisas. E que ele é poderoso para... nos fez... Aí ele tem poder para aniquilar o poder da consagração daquela coisa, né? Então claro, ele fala assim... É por isso que a gente ora, né? Quando, por exemplo, quando eu vou viajar, já falei, né? Que eu chego num hotel, eu oro para aquele lugar que a gente vai dormir, a gente olha para alimento, a gente olha para todas as coisas na nossa vida, né? Mas olha, agora, Paulo, olha, né? Paulo, agora você vai... Oi, Paulo. Olha Paulo lidando, então, de forma prática com a questão, né? Como Paulo lidou no versículo 7. Claro que nosso Deus é muito mais poderoso que tudo isso, ó, com certeza. Mas se você vai num lugar, por exemplo, apesar que você não deveria, de repente você vai num desses
terreiro lá de Umbanda, Quimbanda, sei lá eu, lá, Candomblé, não sei o quê, e lá você tem certeza que está sendo consagrado a X demônio, que eles falam que é Deus. Aí você também já está dando muita sopa, você não acha? Porque você sabe de uma coisa e você está fazendo. Sim, mas então, tua consciência... Você não sabe, tudo bem. Então, Marta, mas esse é uma leitura que a gente tem que considerar. Mas tudo bem, Então, entendi já. então muitos de nós vão pensar como você, Eliane. Outros vão falar assim, a Bíblia fala que se eu comer alguma coisa mortífera, não me fará mal algum. Amém? Então, alguns vão pensar assim. Alguns vão pensar assim, tá na Bíblia também, né? Alguns vão pensar, então, sobre Israel não há encantamento, né? Minha mãe falava assim, sobre né? Israel Minha mãe falava... não há encantamento. É palavra de Deus também é. Você tem fé nisso? Então, o que Paulo fala que é o segredo? O segredo é você não se condenar naquilo que você aprova. Entendeu? E Deus entende o coração e tem entendimento, né? Então, Paulo fala, se você tem dúvida, não coma. Para que você vai comer? É isso. Não é? Então, eu conheci um pastor Helder, que ele falava isso que você fala. Ele falou que ele tinha uma ovelhinha, uma senhora, que para ela o café era pecado, porque o café não deixava ela dormir, deixava ela muito agitada, deixava isso, e era um vício para ela não conseguia ficar sem. Então, para ela era condenável tomar café, então ela não tomava. É um exemplo assim meio bobo. É um entendimento. É perfeito, é perfeito. Por quê? Porque para cada um de nós existe uma percepção diferente. Ou não é? O que você falou do café é perfeito. Mas é um exemplo. Porque tem pessoas que o café, eu mesmo, acabei de tomar um café com leite aqui. Então, o que acontece? O café, para mim, à noite, não faz nada. Eu durmo do mesmo jeito. Eu posso tomar café, eu durmo do mesmo jeito. Tem pessoas que, se tomar um pinguinho de café, já não dormem mais. Então, e a questão do vício, pior, né? Eu lembro... Você lembra da nossa avó, né? A avó Chiquinha, né? A irmã Chiquinha. Uhum. Ela, o que acontecia? Se ela ficasse sem café, dava dor de cabeça, né? Por quê? Porque ela estava ali, era uma espécie de vício, você pode chamar até de uma dependência ali, né? Um costume, né? Eu creio que Deus, na sua misericórdia grande, não considerou isso daí, né? Como um vício, né? Mas o que acontece? Era um costume, era o prazer que... Se ela colocasse na cabeça que era um vício, que aquilo pesasse o coração dela, ela iria tirar. Seria pecado. Que nem essa pessoa aí com... Como é? Era de Portugal lá. Não. Pastor. O que ele não comia? Eu lembro do pastor. O café, então, para ela já pesou, ela já achou que era pecado, cada um tem... E Deus entende nosso coração, né? Eu lembro do pastor Helder. Parece que esses portugueses nos perseguem, né, Marta? Era muito querido. Ele era um amor, né? Eu vi ele no Facebook esses dias, hein? Ele tá firme e forte, trabalhando para o Senhor lá em Lisboa. Nunca mais soube dele. Mas era muito, muito bonzinho. Chama ele no meu Facebook. Ele tá no Facebook, ele tá... Eu vi ele quando eu fui lá da outra vez. Gente boa, pastor Helder. Pois é. Então, gente, o que eu estou dizendo? A gente tem essa... O que a gente tem que entender é que a percepção espiritual ela deve ser assim, pessoal, né? O entendimento deve ser pessoal e graduativo. Nós devemos estar sempre pronto para entender coisas que nós não entendíamos, né? E aceitar, às vezes, manifestações diferentes de Deus, né? É a mesma coisa a gente nasce numa igreja onde não pode nem tocar bateria, né? Por exemplo, né? Eu conheci igrejas que eu frequentei que era só o pianão. Se o cara batesse palma, já tava endemoniado, né? E outras que, se você não gritar, você não tem o Espírito Santo. Você também é discriminado. É o extremo, né? O extremo de um lado e o extremo do outro. Então, assim... Nossa, nós estamos aqui, ó. Já invadimos o horário. A Aline abriu a porta aqui, eu tomei um susto. Então, gente, como é bom, né, a gente conversar sobre isso, porque a gente vai, assim, crescendo o entendimento das coisas que, às vezes, nós pensamos, assim, de uma forma tão preconceituosa, mas Deus acolhe, né?
E às vezes nós percebemos que tem coisas que nós fazemos que é pecado, porque nós percebemos que aquilo, de alguma forma, nos acusa, né? A nossa consciência acusa e nós fazemos. Por que nós fazemos aquilo que a nossa consciência nos acusa, né? Então, nós somos escravos daquilo, então, né? Se aquilo nos acusa e ainda nós continuamos fazendo, de alguma forma, é o que Paulo está falando lá em Coríntios, nós somos escravos daquilo mesmo. Amém? Então vamos continuar na próxima aula. Infelizmente, acabou, não deu para correr muito. Mas foi bom que a gente esclareceu coisas importantes. Amém. Né? Amém, então. Bom, então deixa eu ver quem que eu vou pedir para orar para os filhos. Dilson, hoje eu vou orar para os filhos. Pode ser, Dilson? Tá bom? Orar para nossas crianças. Amém. Ok? Eu vou orar para todos nós hoje, né? Aqui, a pessoa que está doente, orar para nossas amigas e para todas as nossas famílias também, ok? E quem quiser uma coisa assim, põe lá no grupo, tá? Alguma outra coisa assim especial. Então, vamos orar, né, gente? Que já passou das 9. Vamos lá. Pai celestial, precioso Senhor, misericordioso Pai, Deus de amor, de misericórdia. Senhor, Tu és tão perfeito, Tua palavra é tão perfeita, Senhor. Tu tens o coração, Senhor, maravilhoso, de misericórdia, Pai. Somente Tu, Senhor, entende cada coração, Senhor. Somente Tu entende, Senhor, nossa estrutura, Pai, o nosso profundo, o nosso pensamento, que Tu és um Pai maravilhoso, Tu és um Pai, Senhor, perfeito, Pai, nós te adoramos e glorificamos o teu precioso nome, Senhor, porque não existe outro Deus mais poderoso, mais maravilhoso, não existe outro Senhor. Nesse momento, Senhor, eu coloco diante de ti cada família que está aqui, também do pessoal que não pôde entrar, cada amiga, irmã que está aqui, meu Deus, que entrou, Senhor, para vir aprender a Tua palavra. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que Tu, Senhor, envie os Teus anjos poderosos de fogo, os Teus cavalheiros, meu Deus, em cada casa, meu Deus, em cada família, meu Senhor, na vida das minhas irmãs aqui, Senhor, levando saúde, Senhor, esquadria nosso corpo, de cada um de nós, Senhor, da cabeça aos pés, Pai, o coração, a circulação, meu Deus, depressão, meu Deus, problema pulmonar, respiratório, de circulação, Pai, somente Tu sabes, Senhor, de hormônio, Senhor, tudo de bactéria, de vírus, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, em nome do Senhor Jesus, toda doença, Senhor, nos ossos, nos tendões, toda doença, todo mal, Senhor, em nome de Jesus, precioso Senhor, traz saúde para cada um de nós, nessa noite, Senhor, esquadria nosso coração, esquadria, Senhor, todo o nosso ser, Pai, e tira, Senhor, e queima, Senhor, todo mal, toda doença, tudo aquilo que não é teu, Pai, nos dá saúde, nos dá vida, nos dá alegria, Pai. Tira de nós, Senhor, todo problema de hormonal, Senhor, em nome de Jesus, nos dá saúde, energia para trabalhar, Senhor, energia, Senhor, para visitar as amigas, energia, Senhor, para glorificar o teu nome, para ler a tua palavra, para orar. Pai, em nome de Jesus, somente tu sabes, Senhor, às vezes de manhã, quando a gente acorda com tanta dor no corpo, e dor aqui, dor ali, meu Deus, em nome de Jesus, tu és o nosso Senhor, e nós repreendemos agora toda dor no nosso corpo, Senhor, todo canseira, toda opressão, Senhor, toda moleza, Pai, em nome de Jesus, Senhor, cubra-nos com o teu sangue sagrado, Pai. Em nome de Jesus, nos dê saúde, Senhor. Nos dê alegria, Senhor. Entra no nosso lar agora, Senhor. E que caia por terra todo mal, todo espírito maligno, todo espírito, Senhor, nos casamentos de contenda, de briga, de traição, de frieza, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa os casamentos, abençoa os pais, abençoa as mães, abençoa os filhos, Pai, em nome de Jesus, o nosso lar, a nossa vida, a nossa família, pertence a Ti, meu Deus. Então, somente Tu és bem-vindo dentro da nossa casa, meu Deus. Nenhum outro espírito é bem-vindo, Senhor, dentro do nosso lar. Por isso, nós te pedimos agora, queima, Senhor, Jesus, todo espírito de inveja, todo espírito de doença, de tristeza, de depressão. Entra com poder, Senhor, nas nossas casas, dentro de nossos lares agora, Pai, derrubando todo mal, derrubando todo inimigo, Pai, traz sua força, traz sua luz, traz
fogo, Senhor, traz fogo do Espírito Santo na nossa vida, nas famílias, nos casamentos, Senhor, abençoa nossos trabalhos, nós declaramos que nós vamos ter muito para dar, para abençoar, Senhor, para ajudar e nunca para tomar emprestado, abençoa o trabalho de cada um de nós, Senhor, prospera, abre porta de oportunidade, Senhor, promoções, Pai, abençoa o teu povo, Senhor, todas as áreas e setores da nossa vida, entregamos ao Rei dos Reis, e o Senhor dos Senhores, aquele que é o nosso Senhor, que é o Senhor do nosso lar, que é o Senhor da nossa casa, para que Ele mesmo, Senhor, traga vida, traga bênção, Pai, e nos ajude, Senhor, com poder a cada dia, louvando o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nós passamos a batalha, Senhor, nós passamos a tempestades, mas tu estás no barco conosco. Senhor, tu prometeu que nunca nos deixará. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos, por isso nós falamos que tu és um Deus, Senhor, que nunca nos abandona, nunca abandona nosso barco, Pai, e nós vamos ter essa vitória, que essa vitória já foi conquistada naquela cruz, Pai. Nós te agradecemos por tudo que tu fez, Senhor, para cada um de nós que está aqui louvando e engrandecendo o teu nome e crendo em ti, Senhor. A coisa mais importante para ti é a fé. E nós temos fé, meu Deus, que tu estás conosco todos os dias. Nós temos fé, Senhor, que a tua palavra é verdadeira. Nós temos fé, Senhor, declaramos que nós e nossa casa serviremos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, e que o sangue do Senhor Jesus Cristo é muito mais do que suficiente, Senhor, para cobrir, Senhor, nossos pecados, para cobrir nossas doenças, para cobrir, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não é teu, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, pelo teu sangue, Pai, sobre nossas vidas, o sangue derramado naquela cruz, onde o Senhor comprou todo o nosso pecado. Por isso nós não devemos nada para o inimigo, nós não devemos nada para ninguém, porque Senhor Jesus pagou tudo naquela cruz. Então nós vamos declarar a tua vitória sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, sobre a nossa saúde, sobre os nossos filhos e netos, sobre tudo, Pai. Nos dê força, Senhor, para aguentarmos firmes, Senhor, porque Senhor Jesus diz, aquele que aguentar firme, perseverar até o fim, receberá a coroa da glória, a coroa da vida. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos dê força, Senhor, para aguentar a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, segurando em tuas preciosas mãos, Senhor. Abençoa, Senhor, com poder a vida do Davi, meu Deus. Transforma a vida dele, transforma a vida dele, da família dele, em nome de Jesus, Pai. Que ele possa, Senhor, ser uma bênção onde ele quer que for, Senhor. Abençoa os filhos dele, abençoa a família dele grandemente, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor. Obrigado pelas nossas famílias. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é Deus de vitória, Senhor. Então, nós colocamos agora, nesse momento, Senhor, a lista presente aos seus olhos, Senhor. E colocamos no seu altar todos os nomes que estão nessa lista, Senhor. Já agradecendo de antemão, Senhor, pelas bendições, Senhor, agradecendo pelos seus favores divinos, agradecendo, Senhor, pelo seu amor, pela sua benignidade, Senhor. Amém. Agradecendo, Senhor, também por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelos nossos filhos e continua fazendo, Senhor. Nós estamos aqui presenciando, Senhor, mudança, transformações de pensamentos, Senhor, mudança de corações dos nossos filhos. Senhor, nós declaramos que nós, a cada um de nós e nossos filhos, serviremos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus de todo do céu e da terra, porque o Senhor é o Deus de promessas. E nós acreditamos, nós cremos, Senhor, que os nossos filhos são heranças do Senhor. E se são heranças do Senhor, serão abençoados, Senhor, porque não há outra maneira, ao contrário. E nós colocamos eles todos no seu altar, Senhor, agradecendo já pela vitória, agradecendo pelas mudanças de sentimentos, mudanças de ações, Senhor, que possamos ver a diferença nos nossos filhos, Senhor, nesses próximos dias, ou nessas próximas horas, ou até mesmo nesses próximos minutos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso, e sabemos também que há aí uma unção sobre eles, Senhor. Amém. Nós, como pais, temos também cobrir os nossos filhos através da sua força, da sua benignidade, Senhor, o seu poder, que o poder do Espírito Santo de Deus, Senhor,
vá de encontro a cada filho aqui nesta lista, Senhor, e transforme a vida deles, que tragam notícias boas, que nós possamos ver, Senhor, testemunhos de situações, de circunstâncias que não parecem aos nossos olhos serem bons, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu Amém. agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Ok, então a gente continua lendo agora falta o quê? O 14 e 15, né, Davi? Agora nós ainda não terminamos Vamos quase. 14, né? Hoje. E eu ia ler o versículo 7 do 1 Coríntios 8, tá? Que vai explicar um pouco melhor sobre o pensamento de Paulo. Aí, quando nós conversa, aí Pode ler. vocês... Lê aí. Pode ler. Lê rápido. Pode então ler. Então vai lá. Diz assim, no entanto, alguns cristãos... 1 Coríntios, sorry. 1 Coríntios 8, 7. Nós lemos até o 6, né? Ele quer aqui, ó. Ah, ok. 8, 7. A partir do 4, lembra? Nós lemos, lê. Aí diz assim, no entanto, alguns cristãos não compreendem isso, né? A questão de que há um só Deus, né? E que os outros deuses não são nada, né? Alguns cristãos não compreendem isso. Durante toda a vida habituaram-se a pensar que a comida oferecida aos ídolos é realmente consagrada a deuses reais. E agora, ao comerem tais alimentos, isso perturba-os e fere a sua consciência sensível. Na verdade, não alcançamos o favor de Deus por aquilo que comemos. Amém? Então, as pessoas que não têm liberdade para comer, não coma. Para fazer, não faça, né? Não nos tornemos piores por não comermos, nem melhores por comermos. Mas tenham cuidado de usarem essa liberdade de comerem, seja do que for, para que não levem a pecar algum irmão cristão cuja consciência seja mais fraca. Ou seja, se a pessoa tem dúvida, se isso, né, gera um mal-estar na pessoa, não coma, né? Se você não tem liberdade. Então, é isso que Paulo fala. Então, não é doutrina, amém? É comer ou não comer, tá bom? Só isso que eu queria dizer. A gente já estudou isso.